Olá pessoal, Dr. João Paulo Pinto aqui conversando com vocês mais uma vez, trazendo informações importantes para você cuidar bem do seu hálito. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os fatores associados a uma maior formação de sabor lingual. A gente sabe, falei para vocês no outro vídeo, deixo aqui para vocês nos comentários o link para vocês assistirem esse vídeo sobre limpeza da língua. A gente sabe como a limpeza da língua pode ser, quando realizada da maneira correta, pode nos ajudar a manter um hálito saudável, mas falei para vocês, e repito agora, um tratamento efetivo, uma prevenção efetiva dos problemas com o hálito vão depender também do controle desses fatores associados a uma maior formação de sabor lingual. A sabor lingual não vai se formar na sua boca de uma forma contínua. Em diferentes momentos da sua vida você pode formar mais ou menos sabor. Ela não vai ter uma formação numa velocidade igual entre as diferentes pessoas. Então vamos conversar um pouquinho sobre um estudo muito importante que nos trouxe luz, então nos trouxe conhecimento desses fatores. Não deixe de já dar um joinha aqui no vídeo, fique até o final e se inscreva aqui no canal para a gente continuar conversando e eu poder continuar trazendo para vocês informações importantes. Tongue Coating Related Factors. Esse estudo então que eu estou referenciando aqui para vocês, ele é o único estudo, pessoal, delineado, ou seja, toda a metodologia dele foi, toda a maneira como foi conduzido o estudo, foi justamente buscando esse objetivo principal, descobrir quais fatores estavam relacionados a uma maior formação de sabor lingual. Existem outros estudos que a gente pode obter informações sobre isso, mas o único estudo que teve esse objetivo claro, o objetivo principal, foi esse que eu estou trazendo para vocês. Vocês vejam como a gente precisa, sim, a gente conhece muito sobre o problema da halitose, mas a gente precisa cada vez ter mais pesquisa sobre isso, certo? Mas nesse estudo foram 96 pacientes que foram incluídos. Esses pacientes então eles foram avaliados, era examinada justamente essa presença de saburra, quantidade, diferentes maneiras, certo, pessoal? Existem diferentes índices de saburra lingual, é assim que a gente pode chamar, índices que vão poder determinar uma maior ou menor quantidade de saburra, inclusive um método que se pesa, que se remove essa saburra e se pesa ela para ver essa quantidade, certo? Foram diferentes índices que foram utilizados nesse estudo e ao mesmo tempo que se avaliavam essa saburra lingual, se avaliavam fatores como se o paciente fumava ou não, como é que era a saúde da gengiva desses pacientes, era feito todo um exame detalhado da condição periodontal desses pacientes, um exame detalhado de como era a padrão de higiene bucal desses pacientes, se eles tinham os índices de placa visível, índice de sangramento gengival, enfim, que refletem esse padrão de higiene bucal, fatores relacionados à dieta, como esses pacientes se alimentavam, fatores relacionados, eram feitas cialometrias, ou seja, para conhecer como é que era o fluxo salivar desses 96 pacientes. E claro que, após se obter todas essas informações, se cruzavam essas informações. Será que aqueles pacientes que tinham maior sabor lingual, será que eles, por exemplo, eram os que eram fumantes ou eram não fumantes? E aí, claro que se tem todo cálculos estatísticos para chegar nesses principais fatores associados, ou seja, vendo aqueles pacientes que tinham mais saburra, o que eles tinham, que poderia estar relacionado com essa maior produção de sabor. E vamos lá, pessoal, já fui trazendo para vocês aqui, mas os fumantes tinham mais sabor lingual, então fatores comportamentais são importantes, fatores alimentares, ou seja, hábitos alimentares, aqueles pacientes, principalmente mais idosos, que tinham uma dieta mais macia, que não tinham alimentos, a alimentação, o processo de nós nos alimentarmos é um processo que leva a uma autolimpeza de toda a boca, inclusive daquela região da língua. Então, se você tem uma alimentação mais macia, a tendência é não ter só alimentos daqui a pouco mais, por exemplo, mais cremezinhos, que de repente tem problemas daqui a pouco na sua dentição, que não consegue mastigar adequadamente, tem que recorrer a alimentos mais pastosos, acabaram tendo uma maior formação de sabor lingual. Padrão salivar, ou seja, redução do fluxo salivar, quanto menor o fluxo salivar, mais sabor lingual. Falamos bastante para vocês aqui, por isso que desde um outro vídeo que eu indico para vocês aqui, que explica justamente o porquê que a litose ocorre, como é que é o processo de halitose, aquele processo de desbiose, desequilíbrio que eu falei para vocês. Então, justamente por causa disso, vários fatores vão influenciar com a produção de sabor lingual lá na região da língua. Região posterior da língua é uma das regiões que mais produzem esses
esses gases com cheiro ruim, as bactérias que estão lá produzem esses gases. Então vamos lá, importante para você não ter muita essa borra, não fumar, ter uma alimentação correta, ou seja, comendo alimentos fibrosos, alimentos que você precise mastigar, isso é uma recomendação que a gente tem lá desde cedo, né, para os nossos filhos e tudo mais. Claro, ter um padrão salivar adequado, para isso é fundamental que você faça um exame chamado celometria para conhecer o seu fluxo salivar. Outro fator, então, saúde periodontal. Sem pele não é possível, é um termo que eu sempre utilizo, ou seja, sem sem as gengivas saudáveis não é possível você ter uma saúde bucal, não é possível você ter um hálito saudável. Então a importância de ter um controle da sua saúde gengival, e para isso você precisa fazer esse exame detalhado, essa sondagem periodontal, importantíssimo, certo? E um outro fator é o padrão de higiene bucal. Claro que com o padrão de higiene bucal quanto mais biofilmes bacterianos em diferentes regiões da boca, principalmente naquela região da união dentro gengival, maior formação de sabor, certo? Então são alguns dos principais fatores que nós avaliamos no nosso paciente, que nós procuramos controlar no nosso paciente, para que realmente o nosso tratamento da halitose seja efetivo, que o paciente não precise ficar recorrendo a estar toda hora limpando a língua, machucando a sua língua. Não é isso que vai ser um tratamento efetivo, um tratamento lógico e inteligente. Tratamento inteligente e duradouro e efetivo vai ser justamente um tratamento que consiga controlar esses fatores, alguns dos principais fatores esse estudo trouxe para nós. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o meu vídeo e a gente se vê numa próxima.